Bom, então estamos aqui na segunda parte, né? Inscrição e circunscrição de polígonos. A gente vai ver dessa vez, né, a inscrição e circunscrição de polígonos regulares, tá? Especificamente sobre polígonos regulares. Os demais polígonos, né, não regulares a gente viu no primeiro vídeo, tá? A gente sabe que os polígonos regulares, eles têm todos os lados da mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si, né? Ou seja, com a mesma medida entre si. Tá? Isso é que caracteriza um polígono para a gente poder chamá-lo de regular. Ok? Então, estamos aqui, olha, todo polígono regular é inscritível em uma circunferência. A primeira regrinha é essa. Todo polígono regular pode ser desenhado dentro da circunferência e os seus vértices ficam exatamente em cima da circunferência. Eles são pontos da circunferência, né? Então, temos três exemplos aqui. Um triângulo, que evidentemente é equilátero, porque ele é regular, né? Todos esses aqui são regulares. Então, triângulo equilátero, os três lados são iguais. Um pentágono regular, né? Os 5 lados são iguais. E aqui eu tenho um octógono regular, né? Os 8 lados são iguais. E claro, em todos eles os ângulos, né, também são iguais entre si, né, de acordo com cada polígono, correto? A outra regrinha é o seguinte, olha, todo polígono regular é circunscritível a uma circunferência, tá? Então, se o polígono for regular, tá? Então ele é capaz de abraçar uma circunferência dentro dele, fazendo com que seus lados, né, todos os seus lados, tangenciem a circunferência, fique triscando aqui na circunferência, correto? Muito bem. Então vamos ver aqui alguns elementos notáveis, né? Umas palavrinhas que a gente precisa aprender aí. Então, dado um polígono regular de lado L, quando a gente fala assim de lado L, né, significa que todos os lados, né, têm a mesma medida e está simbolizado aqui pela letra L. Tanto faz eu colocar esse L aqui, quanto aqui ou aqui, não importa. Tá? Então, e suas circunferências, atenção, circunferências no plural, circunscrita e inscrita, tá? Então veja, eu tenho aqui este hexágono, né? Uma figurinha aqui de 6 lados. Então, ele, claro, né, pelo que a gente viu anteriormente, ele tem a sua circunferência inscrita, tem uma circunferência que fica dentro dele, que é essa verde claro aqui, e uma circunscrita, uma circunferência que fica abraçando ele, né, aqui pelo lado de fora, ok? Então, o centro desse polígono, né, que está representado aqui pela letra O, ele coincide com o centro das duas circunferências, né? Esse centro é o mesmo centro da circunferência pequena, essa verdinha, né? E também é o mesmo centro da circunferência grande, essa vermelha aqui, tá? Então, observe que o apótema de um polígono regular é a distância entre o seu centro e o ponto médio de um dos seus lados. Então, chama-se apótema, a gente já viu isso na semana anterior, né? Aqui está representado por esse tracinho, essa linha tracejada aqui, né? AP, né? Apótema, essa linha tracejada. Então ele diz aqui, olha, é a distância entre o seu centro e o ponto médio de um dos seus lados. Então, escolhendo esse lado aqui, o ponto médio é esse que eu estou apontando aqui, né? Esse pontinho fica no meio do caminho entre A e B. Metade para um lado, metade para o outro. Tá? Esse segmentozinho é então chamado de apótema. Ok? Então vamos lá para os outros elementos. Né? O raio Rzão, esse R aqui é Rzão, esse traço aqui também é um Rzão, esse outro aqui, né, da circunferência circunscrita, né, a circunferência vermelha, aqui está por fora, aqui, né, é a distância do seu centro a qualquer um dos vértices do polígono, né? Claro, né? Porque se o polígono é regular, então olha só, essa distância do centro até aqui é um raio, é o raio sim, dessa circunferência vermelha. Então ele tem a mesma distância para qualquer vértice. Então se eu traçar daqui para cá é o mesmo raio, daqui para cá também é o mesmo raio e assim por diante, ok? É o raio Rzão. O apótema, que a gente já falou aqui, né? O apótema, que está representado aqui por AP, é igual ao raio Rzinho, né?
Olha, esse aqui, ó, o Rzinho da circunferência inscrita no polígono regular. Então, o apótema, no final das contas, acaba sendo igual ao raio dessa circunferência menor. Aqui está inscrita, aqui está desenhada dentro do hexágono, essa verdinha aqui, ok? Agora, o ângulo central, alfa, esse cara aqui, né, pode ser calculado como 360 dividido por n. Né? Se a circunferência toda tem 360 graus, o hexágono, nesse caso aqui, ele tem 6 lados, então eu já consigo descobrir que a medida deste ângulo aqui, tá, é a mesma coisa que os 360, né, dividido por 6, né, já que é um hexágono, correto? Muito bem. Agora, note que o apótema do polígono, né, a gente já viu que é essa linha tracejada aqui, né, que é a mesma coisa que o raio dessa circunferência verde claro, né, e também a metade do seu lado, que é esse daqui, ó, aqui, se o lado é de A até B, a metade é desse ponto aqui, que é o ponto médio até B, tá, representado por L sobre 2. E também o raio da circunferência circunscrita, que é o Rzão, forma um triângulo retângulo, né? Eu destaquei aqui de cor de rosa. Ora, se é um triângulo retângulo, então ele obedece a esta regrinha aqui, que é o famoso teorema de Pitágoras, né? Então, se a gente não souber uma dessas medidas, mas souber a outra, a gente pode jogar dentro da fórmula e descobri-la, ok? Muito bem. Então, assim, vamos agora apresentar, né, sem demonstração, tá? Eu não vou, senão o vídeo vai ficar muito grande. Se você quiser saber a demonstração, lá no livro tem. Cada figura dessa que eu vou falar tem a demonstração lá no livro, ok? Então, no caso do triângulo equilátero circunscrito. Uma observação é o seguinte, agora eu vou citar várias relações, né, entre elementos desses polígonos regulares, e isso vai ser expresso através de fórmulas como esta aqui, tá? Eu não quero que você decore as fórmulas, tá? Não é necessário isso. Eu mesmo não sei de cor essas fórmulas, muitas delas eu esqueço, eu tenho que consultar. E você também. No dia da prova você vai poder consultar o seu livro, é só você ser organizado, né? Você manter as fórmulas lá direitinho e saber usá-las, né, quando for necessário, ok? Então, a medida L do lado de um triângulo equilátero, está aqui um triângulo equilátero, né? Os três lados são iguais, L, L e L maiúsculo, né? Circunscrito a uma circunferência de raio Rzinho é igual a 2Rzinho vezes raiz de 3, tá? Então, se eu não souber a medida do lado, mas souber a medida do Rzinho, a medida do raio da circunferência inscrita, tá? Então, é só eu aplicar essa fórmula aqui. A medida do lado vai ser igual a 2 vezes o valor do Rzinho multiplicado por raiz de 3, ok? No caso, se o triângulo equilátero estiver inscrito, se ele estiver desenhado dentro, né? Então, eu vou ter uma circunferência circunscrita por fora. Aí aqui a gente vai chamar de Rzão, né? O raio dela, porque ela é maior do que aquela outra que a gente viu. Tá? Então, ainda assim, eu consigo descobrir o L, né, o lado do triângulo equilátero, aplicando isso aqui. Ó. L vai ser Rzão vezes raiz de 3. Bom, para o aluno paraquedista, né? Olha, dá uma olhada lá no outro vídeo, tá? Os exercícios lá estão explicados direitinho o que é necessário fazer. Bom, quadrado circunscrito. Agora é um quadrado. O quadrado é circunscrito. Ele está abraçando a circunferência, né? E eu não sei qual é a medida do lado dele, é muito fácil. Isso aqui é meio óbvio, né? Então, se eu souber a medida do Rzinho, a medida do raio, é claro que o lado vai medir 2 vezes o raio, o Rzinho, né? Porque você pega esse daqui, junta com esse outro, fica do mesmo tamanho que esse outro aqui, correto? Então, Lzão é igual a 2 vezes Rzinho. No caso do quadrado inscrito, se o quadrado estiver desenhado por dentro, né, da circunferência, então eu estou falando aqui de Rzão, né? Então, se eu souber quanto vale Rzão, eu consigo descobrir quanto vale o lado do quadrado, né? Porque se você olhar, se você juntar os dois Rzões, aqui é Rzão aqui, vai formar uma diagonal de um quadrado. Então, a partir da fórmula da diagonal do quadrado, fazendo umas transformações,
a gente descobre que L é igual a R multiplicado por raiz de 2. Atenção, é raiz de 2, aqui não é raiz de 3 não, tá? No caso do hexágono, vocês lembram, né? Eu insisti bastante na semana passada que o hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, tá? Então, aqui os lados, olha, esses lados aqui, né, são iguais a esse daqui, é igual a esse daqui, etc. Então, se eu souber quanto é o Rzinho, você observa que o Rzinho aqui, olha, acaba sendo a altura desse triângulo equilátero aqui, ó, ABOA, correto? Então, usando a fórmula do cálculo da altura de um triângulo equilátero e fazendo as devidas transformações, você descobre que L é igual a 2 vezes Rzinho multiplicado por raiz de 3, tudo isso dividido por 3. Ok? É muita fórmula, né? Pois é. Hexágono regular inscrito. Agora o hexágono está dentro, né, da circunferência. Como a gente viu, né, como o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, é claro, olha, que se daqui até aqui a medida L do nosso hexágono, né, do lado do nosso hexágono, então, e se o triângulo que ele forma é equilátero, então o raio também é a mesma coisa que L, né? R e L são iguais, ou seja, L é a mesma coisa que R. Essa é a fórmula mais fácil que tem, né? Bom, muito obrigado pela sua atenção, é só isso, tá? Façam os exercícios que eu recomendei, porque vai ser naquele modelo lá que vai estar na prova.